Firmando relacionamentos. Tudo bom? Essa é a quinta aula do Discipulado Céus Abertos. Você pode baixar esse livreto, são 8 semanas. Aí no canal vai ter as mensagens, tá bom? Daí você vai ter os temas. Você pode baixar no nosso canal. Pesquisa aí, Livro dos Céus Abertos, Marcos Turim, você vai baixar ali. Então nessa semana vamos aprender sobre relacionamentos, né? Quando a pessoa vem para Jesus, relacionamentos. Vamos ver como nos relacionar com as pessoas. Também nós veremos quais relacionamentos devemos fortalecer e quais relacionamentos devemos abandonar. Uma coisa que precisamos entender é que Jesus morreu numa cruz. Essa cruz possuía duas traves de madeira, horizontal e vertical. Isso simboliza seus mandamentos para a humanidade. O mandamento que Jesus nos deixou foi amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é cruz. A trave vertical quer dizer que devemos relacionar com Deus, e a trave horizontal mostra nosso relacionamento com as pessoas. Quando olhamos para a cruz, podemos ver o amor de Deus. Também entendemos que Deus quer relacionamento íntimo conosco, espera que voltemos nosso olhar para as pessoas que estão à nossa volta e possamos nos relacionar com os irmãos e como irmãos, né? 1 João 4:21. E dele temos esse mandamento, que aquele que ame a Deus, ame seu irmão também. O Senhor Deus, em sua bondade, definiu nossos relacionamentos. Ele é bem claro quando diz que não podemos amar a Deus sem amar nossos irmãos. Temos que entender que somos uma família e Deus é Pai de todos. Agora que somos cristãos, nós temos que refazer alguns relacionamentos que foram desfeitos pelo pecado, né? Começando a refazer os relacionamentos. E desfazer aqueles que estão nos afastando de Deus. Temos que refazer relacionamentos com nossos pais, irmãos, filhos, amigos, e desfazer relacionamentos que nos destroem e não estão edificando. Vamos ver alguns relacionamentos que estão nessa fase do livreto aqui. Relacionamento com a família. Muitas pessoas possuem uma família boa, bem estruturada, com pais que ensinam a verdade, enquanto que outras têm uma família destruída, marcada por separações, ódio e brigas. Mas o projeto de Deus é reconstruir nossa família, refazendo assim os laços que foram desfeitos pelo diabo. Talvez você tenha raiva ou rancor de algum parente, mas Deus quer desfazer as contendas, quer construir a partir de você uma nova família. É difícil talvez perdoar, amar, recordar as mágoas do passado, porém Jesus espera que você perdoe como Ele te perdoou, que você ame como Ele te amou. Jesus perdoou todos os seus pecados e te amou ao ponto de morrer por você numa cruz. Então perdoe, ame, refaça os laços de amizade e com certeza você será mais livre do que nunca. A família é a nossa maior prioridade. Deus vai te usar para salvá-los, pois seu testemunho e amor vão fazer toda a diferença. Então reconstrua os relacionamentos com a sua família, mostre o quanto Jesus está fazendo por você. Os relacionamentos agora com a sociedade. Então esses relacionamentos, como é que deve ser? O grande problema de algumas pessoas é que se converteram e são bons cristãos, mas só dentro da igreja, pois fora da igreja nem parece que conhecem a Deus. Entenda que Deus quer refazer nosso relacionamento com a sociedade através do nosso testemunho. Nossas atitudes de agora em diante têm que mudar. Nós temos que praticar aquilo que agrada a Deus e podemos começar amando as pessoas de verdade. Talvez antes da conversão nós fôssemos vistos como caloteiros, mentirosos, fofoqueiros, amigos da onça, preguiçosos, enfim. Tínhamos um caráter reprovado junto às pessoas no nosso dia a dia. Né, escola, trabalho, afazeres, né, vizinhos, vizinhança. Hoje nós cremos em Deus e podemos reconstruir esses relacionamentos através do testemunho e novas atitudes. Tudo isso é uma prática da palavra, que nem Jesus falou, aquele que ouve e pratica, constrói uma casa na rocha. Tudo é na prática, nunca é da noite para o dia, mas é uma prática que você começa a fazer, é uma mudança de vista que muda a sua vida. Temos que praticar o mandamento que Jesus ensinou, que é amar essas pessoas assim como gostaria de sermos amados. Quem são essas pessoas? Quem essas pessoas da sociedade? São os amigos que magoamos com nosso egoísmo, são os vizinhos que não fizemos questão de conhecer, são pessoas que nos relacionamos no comércio, no trabalho,
É o patrão que talvez não gostamos, que precisa também ser amado e respeitado em nosso dia a dia. Nós convivemos com pessoas e algumas delas estão magoadas conosco por causa de erros que cometemos, mas precisamos refazer esses relacionamentos. Temos que dar um bom testemunho, às vezes até pedir perdão a algumas pessoas. E cada pessoa que nos cerca tem que ver a nossa mudança, e assim vão dizer a você: vejam só como ele mudou. Antigamente ele não pagava as contas, mentia, era mal-humorado, reclamava de tudo, era um mau empregado, e agora até ajudar os outros ele está fazendo. As pessoas até vão se perguntar qual foi o motivo de tão grande mudança, né? Então esse relacionamento vai mudar. As pessoas precisam ver o quanto mudamos. Elas têm que querer estar perto da gente para que vejam que foi o Senhor Jesus que nos mudou. Sim, elas precisam reconhecer que nós temos novas atitudes, fazendo assim, alcançaremos um bom testemunho perante a sociedade. Então reconstrua os relacionamentos que você perdeu junto às pessoas à sua volta. Faça amizades sadias. Seja um bom funcionário, patrão. Não deixe que o pecado te afaste das pessoas, mas que o amor de Jesus te una a elas. Relacionamento agora com a igreja, né? Uma vez que somos crentes e filhos de Deus, nós ganhamos então mais uma família. Essa é a família de Deus, a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, ela é a extensão de Deus aqui na terra. Fazemos parte do povo separado e trilhamos o mesmo caminho. Todos que creem em Deus, de fato e de verdade, fazem parte da igreja e temos agora que manter viva essa unidade como irmãos. Mas lembre-se, como família às vezes erramos uns com os outros e devemos nos perdoar para que a unidade seja mantida e não seja rompida. Hebreus 10, 25. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos, e tanto mais quanto vedes que aquele dia se aproxima. Devemos cultivar o relacionamento com a igreja através da participação nos cultos, da comunhão com os irmãos. Seja então paciente, participante, né, também das células. As células, né, são o grupo da igreja que trabalha nas casas, que cuidam pessoas e edificam pessoas, né? Jesus fazia, no começo do Evangelho, em Atos, nós vemos que a igreja era reunida em casas, né? Nas células lá você vai ser cuidado, também poderá futuramente ajudar na célula, cuidando de pessoas. Talvez você vai abrir uma célula na sua casa um dia. E assim a igreja é cuidada e vai crescendo organizadamente com a mesma visão, estrutura e organização. Na igreja existe uma unção coletiva que desce sobre os irmãos. E essa unção é liberada quando há unidade. Podemos então nos ajudar mantendo viva a chama da fé e em união faremos a vontade do Senhor. Mantenha viva sua comunhão com os irmãos, procure ajudar no que for preciso, procure também manter viva a chama da fé, assim todos nós juntos, em união faremos a vontade do Senhor. Agora, relacionamentos a serem desfeitos, né? Antes da nossa conversão, tínhamos alguns relacionamentos que não foram bons. Pessoas nos incentivavam a pecar, a fazer coisas contrárias a Deus e mesmo na ignorância nos influenciavam negativamente. Mas agora conhecemos a verdade, temos que vigiar contra o pecado, né? A gente não desfaz as amizades, mas sim desfaz os laços com o pecado. E aí que está o problema. Nossos amigos, né, talvez não concordem com isso. Então você tem muitos amigos no mundo que ainda são seus amigos, mas quando eles te chamam para pecar, às vezes você vai falar não, e aí eles vão falar, então você não é mais meu amigo. Ou às vezes vai ficar diferente a amizade um pouco, né? Procure então cultivar uma amizade sadia e não mais se relacione com o pecado. Talvez seus amigos vão afastar de você porque você não quer mais fazer o que eles fazem. Eles tentarão te induzir ao erro, porém você deve ficar firme na verdade. Então, se você não pode levar seus amigos à verdade, o melhor que tem a fazer é afastar si mesmo dessas pessoas, pois é melhor perder o amigo do que perder a salvação. Não fique triste porque alguns amigos ficaram chateados contigo e acabaram se afastando de você. Saiba que isso é normal. O mundo não nos entende e precisamos nos manter firmes na verdade. Além disso, o nosso maior
testemunho poderá salvar nossos amigos. Esse testemunho de vida poderá salvá-los. Quando você escolhe Deus, Ele está vendo que Ele escolheu o pecado e que Ele escolheu andar longe de Deus. E um dia Ele vai ver que a sua escolha foi melhor, que você mudou, que você é transformado, que a sua família mudou, que você está vivendo uma vida melhor. E Deus vai usar seu testemunho, a sua vida, para ajudar essas pessoas. Você vai continuar amigo deles, né? Talvez não vai andar nos mesmos lugares, fazer as mesmas coisas. Você vai se aproximar. Jesus, ele comia com os pecadores, mas não fazia as coisas que os pecadores faziam, né? E a melhor coisa é ficar com a verdade. Às vezes alguns relacionamentos vão ser desfeitos, às vezes não, né? Às vezes alguns vão se converter com seu testemunho e vão estar junto com você servindo ao Senhor. Então essa é a aula de hoje. Agora 3 dicas de aplicação para você. Atitudes a serem tomadas. Procure reconstruir os relacionamentos que você destruiu em relação à sociedade, à família. Perdoe, se preciso, ame sempre e seja realmente um cristão. Tenha um relacionamento vivo com a igreja, com os irmãos. Participe dos cultos, projetos. Faça a igreja o seu segundo lar. E o terceiro, cuidado com relacionamentos que te afastam de Deus, pois não há sociedade nem luz e trevas, mas sim a luz resplandece o caminho dos que estão nas trevas. Amém? Deus abençoe, baixe esse livreto e vamos estar juntos no caminho do Senhor aí, em nome de Jesus. Compartilha, baixa aí, só pesquisar aí os livros Marcos Turim grátis para baixar.